Vamos dar início ao curso de Álgebra Linear, começando com o capítulo sobre espaço vetorial. Nesse capítulo, o ponto 1 que nós vamos falar é sobre vetores no plano e no espaço. Então vamos falar sobre os vetores no plano. Tenho aqui um plano x ou y, e nesse plano nós temos, por exemplo, aqui um ponto de coordenadas A e B, onde A é o valor desse ponto no eixo x e B é o valor desse ponto no eixo y. Eu vou considerar inicialmente para esse curso que você, ouvinte, já tem algum conhecimento sobre matrizes, sistemas lineares, determinantes, e se for o caso, mais à frente a gente vai falar alguma coisa sobre isso. Tá? Então, eu tenho aqui um ponto de coordenadas AB, eu posso ter um segundo ponto, por exemplo aqui, ó, de coordenada CD, onde aqui a minha coordenada em x é igual a C e a minha coordenada em Y vai ser o D, certo? Agora, eu tenho então, se eu unir esses dois pontos, um segmento, chamando esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B maiúsculo, eu tenho um segmento AB, que eu posso chamar também de segmento BA. No caso de considerar um vetor, eu vou orientar esse segmento para uma das duas direções, ou na direção de B ou na direção de A. Vamos supor que eu vá orientar nesse sentido, de A até B. Note que o segmento AB é exatamente igual ao segmento BA. No entanto, se eu considerar como um vetor orientado, como um vetor, né, como segmento orientado, AB já não é mais igual a BA. Apesar de terem o mesmo tamanho, o mesmo módulo, eles vão ter direções contrárias. Um vetor AB é o oposto do vetor BA. Agora considere que todos os nossos vetores terão um ponto inicial aqui na origem. Para isso, eu quero mostrar o conceito primeiro de vetor semelhante. Vamos considerar um vetor AB aqui, tá? Que eu vou chamar de V. Vou colocar uma setinha em cima dele. Então, eu tenho um vetor iniciando aqui na origem, que tem a mesma direção e sentido daquele vetor V ali. E aí eu tenho o mesmo tamanho, tá? Ele começa aqui em 0 e vamos supor que esteja nesse ponto aqui, o meu vetor. Tá? Então esse vetor de O até C, eu vou chamar ele de V'. Esse vetor V', ele é semelhante ao vetor V. E aí agora a gente vai considerar como vetor apenas dando um ponto final dele. Se eu der um ponto no plano, eu vou considerar que esse ponto forma o vetor, onde o seu ponto final vai ser nesse ponto e o seu ponto inicial será na origem. Ok? Vamos agora falar das operações com vetor no plano. E a primeira operação que eu quero falar é a multiplicação de um vetor por um número real. Eu tenho aqui então o meu espaço x ou y, tenho um vetor v, que ele está sobre essa reta em verde aqui, clarinha, e eu quero multiplicar esse vetor v por um número real. Aí você vai ter a seguinte conclusão: eu vou chamar esse número real de 1k, por exemplo. Multiplicar k por um vetor v, eu vou ainda nessa mesma reta suporte, colocar um nome aqui, vamos batizar ela de R, é você ampliar, contrair ou mudar o sentido do vetor v, considerando seu ponto inicial na origem. Se esse k é um número positivo maior que 1, você entende então que esse vetor ele vai ser ampliado, né? Se esse número real k estiver entre 0 e 1, sendo ele positivo, eu vou fazer uma contração desse vetor v. Por exemplo, se aqui é 1/2 vezes v, ele vai ficar metade do tamanho, mas ainda na mesma direção e sentido. Se aqui é um número negativo, eu vou inverter a direção desse vetor v em cima dessa reta suporte R. Tá certo? Pronto. A segunda operação que nós iremos realizar é a soma ou adição de vetores. Para isso, eu vou considerar um outro vetor. Eu vou chamá-lo aqui, por exemplo, de um vetor W. Somar vetores, você já sabe que a gente pode seguir aquela regra do paralelogramo, né? Eu construo um paralelogramo aqui. E o meu vetor
soma de V e W é formado pela diagonal desse paralelogramo aqui. Então esse aqui vai ser o vetor V mais o vetor W. Isso é um ponto muito importante, considerando o vetor. Na realidade, eu tenho aqui dois pontos bastante importantes. É o que eu tenho de mais importante. Veja bem, o conceito de plano ordenado é um conceito abstrato. A gente sabe desenhar, entende o seu conceito, e aí você consegue, inclusive, desenhar, trabalhar com esse conceito. O conceito de vetor é a mesma coisa. Para definir um vetor, que eu não tinha falado antes, você tem que ter três características. Um é o tamanho, que também a gente pode chamar de módulo, a sua direção e o seu sentido. Se você tem esses três pontos, um vetor está bem definido, certo? Ok. Agora, o que nós temos para falar de mais importante sobre vetores são esses dois conceitos. É multiplicar um número real por um vetor. É lógico que esse número aqui não precisa ser necessariamente um número real, poderia ser um número complexo, mas aí nós vamos nos ater nesse estudo aos números reais, tá certo? E um outro conceito extremamente importante é a adição de vetores, tá? Esses dois conceitos aqui, ó, é o que vai fazer a gente construa uma teoria de álgebra linear, uma teoria de espaço vetorial, que dá inúmeros resultados importantes, tá? Então nós vamos nos ater mais a essas operações do que mesmo ao conceito de vetor. Aí a gente vai perceber então que o conceito de vetor ele pode ser levado para diversas situações, como matrizes, como polinômios, como funções, e todos esses aí têm propriedades, têm características semelhantes à de um vetor. Na verdade, tudo isso daí é o vetor e muito mais do que isso, né? Bom, então a gente tem já a multiplicação por um número real k, a adição de vetores, e como nós temos a adição, nós temos também subjacente o conceito de subtração de vetores. Eu posso colocar a subtração como tendo você, por exemplo, se eu quero subtrair V com W, subtrair o vetor V com W, eu posso considerar isso aí como sendo uma soma do vetor V com o vetor oposto a W, né? Ou seja, se o meu vetor V está aqui, o meu vetor W está aqui, o menos W ele está na direção oposta, e aí agora eu posso fazer a soma, usando aqui a regra do paralelogramo. Então esse vetorzinho aqui representa o vetor V menos o vetor W. Tá? Eu posso considerar aqui também, ó, ele estando aqui nos extremos, nas setinhas do meu vetor V e no meu vetor W. Ok? Esses dois vetores aqui são equivalentes. Isso aí determina a subtração de dois vetores. Vamos agora considerar os vetores no espaço. Imagine que eu tenho aqui um ponto P de coordenadas x, y, z. E vamos, assim como nós fizemos no plano, dado apenas um ponto, considerar o vetor que sai da origem e tem um ponto final em P. Tá? Então aqui nós temos determinado o vetor P de coordenadas x, y, z. Assim como no plano, mas eu posso fazer uma representação ainda de P numa matriz coluna, colocando as suas coordenadas como elementos de uma coluna desse vetor, de uma coluna só, né? uma matriz coluna, x, y, z. Se ele tem duas coordenadas, se está no plano, seria apenas x, y. Então assim está bem definido o conceito de vetor no meu espaço. Basta que eu tenha então um determinado ponto qualquer nesse espaço de coordenadas x, y, z. Assim eu vou determinar um vetor que começa na sua origem do meu espaço e termina no ponto que for determinado. Ok? Operações com vetores no espaço. Vamos considerar dois vetores. O vetor V, dado pelas coordenadas x1, x2 e x3. E o vetor U, com coordenadas y1, y2 e y3. As mesmas operações que eu faço com o vetor no plano, eu também posso fazer com esses vetores no espaço. Então, por exemplo, a soma desses dois vetores, não esqueci de colocar uma setinha para ficar uma notação bem feita. Somar os vetores U mais V é você somar cada uma de suas coordenadas. Então, aqui ficaria na primeira coordenada x1 mais y1, a segunda coordenada x2 mais y2, a terceira coordenada x3 mais y3. Essa é a representação do vetor soma no espaço, com três coordenadas, dado que cada coordenada é a soma de seus vetores individuais. E se eu quiser multiplicar um número real k, por exemplo, pelo vetor v, eu vou fazer
a seguinte situação: multiplico K pelas coordenadas x1, x2 e x3 que caracterizam o vetor V. E aí eu vou ter um vetor dado com a multiplicação desse número real por cada coordenada, que é também um número real. Então aqui vai ficar kx1, kx2 e kx3. Opa, kx3. E assim está feita a operação de soma e multiplicação por um número real. Como eu falei, que são as operações principais, tá, com vetores. É o que faz com que nós tenhamos diversos resultados. E é o que vai ser para nós mais importantes dentro da álgebra linear. Por fim, eu quero falar de umas propriedades muito importantes sobre o mundo dos vetores. Vamos considerar 3 vetores, tá? O vetor U, o vetor W, o vetor V e o vetor W. E vamos considerar o zero também como vetor. Esse vetor é o que a gente vai chamar de o vetor nulo, tá? Então, eu quero mostrar 4 propriedades para soma e 4 propriedades para multiplicação por escalar. Vou chamar escalar agora de A e B. Então, ó, nas propriedades da soma, a primeira propriedade, dado 3 vetores, U, V e W, tanto faz eu somar inicialmente o U com V, ou V com W, ou U com W, tanto faz. O que importa não importa a ordem em que você soma. Essa propriedade é conhecida como a propriedade associativa. A segunda propriedade diz que existe um vetor zero, foi o que eu falei no início, né? Esse V aqui, V maiúsculo, é o conjunto maior onde pertencem esses vetores. No caso, quando eu estou falando no plano, estou falando do R2. Quando eu estou falando no espaço, eu estou falando no R3, mas eu posso ampliar esse conceito para R4, R5, R enésimo, enésima potência, tá? Então, nesse conjunto V vai existir um zero que está nesse conjunto maior V, tal que quando eu somo qualquer vetor por esse vetor zero, que é o vetor nulo, eu continuo ainda igual a U, tá? Então esse zerinho aqui eu vou chamar de vetor nulo, chamado vetor nulo. Tá? Uma outra propriedade então é que vai existir um menos U que pertence a esse conjunto V, tal que o vetor U mais o vetor menos U, que é o chamado de seu oposto, a gente vai ter esse vetor nulo zero. E a quarta propriedade da soma é que, na verdade, essa daqui, normalmente ela é considerada como a segunda propriedade, mas a ordem em si nem importa muito. É que a operação de soma de dois vetores ela é comutativa, tá? Você pode trocar a ordem U mais V ou V mais U, que não vai fazer diferença. Então, se nós temos essas 4 propriedades relativas à soma e as 4 propriedades relativas à multiplicação por um número real, que eu também posso chamar por um escalar, a gente tem importantes propriedades a qual pertencem esse conjunto, que a gente vai ver o nome dele daqui a pouco, como um espaço, chamado de espaço vetorial. Tá? As propriedades da multiplicação por um escalar A e B, ou por um número real A e B, é o seguinte: na primeira, eu digo que se eu multiplicar esse número real pela soma de dois vetores, eu posso utilizar a distributiva aqui. Eu vou ter a soma de cada vetor já multiplicado por esse número real. A segunda propriedade diz que se eu tenho já ao contrário, a soma de dois números reais multiplicados por um vetor, eu ainda posso somar esses dois números reais já multiplicados, cada um por esse vetor. É outra distributiva. Distributiva agora do vetor pelos números reais. Se eu tenho um produto de dois números reais e vou multiplicar pelo vetor, eu posso multiplicar os números reais primeiro, depois eu multiplico pelo vetor, ou eu posso multiplicar um dos vetores pelo número real e depois multiplicar pelo outro real, e isso não vai fazer diferença. Tá? Aqui é o que a gente tem a associatividade. Não importa muito a ordem em que você vai fazer o produto, mesmo jeito que a gente fez com a soma, só que aqui eram só vetores. E a quarta e última propriedade, eu tenho o vetor 1, vetor unitário, tal que quando eu multiplico ele por um vetor qualquer V, eu tenho o mesmo, como resultado o mesmo vetor V. Então essas propriedades aqui serão imensamente importantes para mostrar que não só os vetores na forma que foi mostrado, mas outros entes, como a gente vai ver que a matriz, as funções, os polinômios, eles obedecendo a essas propriedades aqui, essas 8 propriedades, eles podem ser considerados como um vetor. Eles podem ter uma certa analogia, tá? Eles podem ser trabalhados dentro da álgebra linear, que vão ter as mesmas características de você estar trabalhando com o vetor. Isso é que é a parte mais importante da álgebra linear, esse conceito inicial. Você pode então considerar
esses elementos, uma matriz, uma função, um polinômio, e você trabalhá-los é você trabalhar um vetor. Essa é a principal característica do espaço vetorial, a principal característica da álgebra linear. Então, apesar de eles terem natureza diferente dos vetores, eles vão se comportar como se fossem vetores. Esses conjuntos, na qual eu estou falando, é o que a gente vai falar agora na próxima aula, que são os espaços vetoriais, né? Esse V maiúsculo aqui é o que a gente vai chamar de um espaço vetorial.